E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol. Eu tô aqui hoje para compartilhar um pouco sobre o livro Pensamento Eficaz, do Shane Parrish. Eu não vou ler o livro inteiro, a ideia não é essa. Inclusive, comprem esse livro. Mas a ideia é trazer alguns insights, alguns pontos que eu tenho algo a contribuir com o que eu li. E eu tenho certeza que me ajudou e vai ajudar muita gente. Eu comecei a ler esse livro por indicação da Cris Junqueira do Nubank. Ela é maravilhosa, inclusive assistam os vídeos dela. E eu baixei esse livro no Kindle. Eu gosto de mesclar o Kindle com livros físicos e ele vai aparecer ao contrário aqui. Baixei o Pensamento Eficaz, um livro pequeno. Comecei a ler despretensiosamente. E a Cris Junqueira fala assim, gente, esse livro tinha que ser distribuído na escola. Eu falei, bom, tô interessada em assuntos de desenvolvimento pessoal, vamos lá, vamos ver do que se trata. E comecei a ler. Eu matei esse livro em uma semana, praticamente. E esse livro, basicamente, ele vai abordar a tomada de decisão, né? Então, o Shane, ele traz algumas identificações de como a gente se comporta, de como a mente humana se comporta e como isso vai interferir na nossa tomada de decisão. Desde coisas simples como sono, privação de sono, até coisas mais complexas como procrastinação, alguns gatilhos. Enfim, a ideia, como eu falei, não é ler o livro, mas trazer esses pontos e trazer alguns complementos, tá? Essas estratégias que ele aborda no livro, eu até fiz umas anotações aqui, eu não vou ler tudo, mas assim, basicamente quando for necessário tomar uma decisão, não tome decisão com o estômago. Você não precisa tomar a decisão rápido. Quando alguém te pressiona para tomar uma decisão, você não precisa fazer aquilo de uma vez só porque estão te obrigando a fazer aquilo. Tenha um tempo para pensar. Se for algo relacionado ao trabalho, escute as propostas, veja a opinião das pessoas e fala, olha, eu vou pensar e eu te dou a resposta daqui 2 dias, daqui 1 dia, daqui meia hora, eu não sei. Mas não faça as coisas pelo impulso, porque essas decisões podem interferir com decisões muito importantes na sua vida. E depois você vai lembrar e vai falar, poxa, eu tomei essa decisão e acabei me prejudicando. Então, vou listar para vocês aqui, tá? Então, primeiro tópico, vulnerabilidades biológicas, tá? Então, ele traz, né, esse tema como assuntos biológicos que vão interferir. Então, privação de sono, fome, cansaço, distração, problema de intestino preso. Quem nunca escutou a pessoa enfesada? Basicamente isso. Imagina você tá lá o dia inteiro, você quer ir no banheiro, você não consegue, aquilo vai te irritando, você não sabe o que é. E aí você começa a tomar decisão ruim atrás de decisão ruim, alguém te falou alguma coisa e você já trata essa pessoa de forma bruta. E aí no fim do dia você fala, poxa, eu tive um dia péssimo. Ah, porque fulano... Não, nem é o fulano, você já reparou que seu corpinho não tá 100%? Você foi no banheiro hoje? Você dormiu bem? Você tá com fome? Foi até um vídeo que eu escutei, acho que do Wesley Delanogari, para quem conhece, enfim, ele comentando de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre decisões judiciais, então que eles contabilizaram lá a quantidade de processos em que os juízes decretavam de forma favorável ou contrária ao réu. E aí eles identificaram que os processos que eram decididos antes da hora do almoço, a maioria deles era contrária, né? Era comprovando ali que o réu era o culpado, enfim. Então o cara tava com raiva, queria ir logo, e, enfim, com fome, né? E aí acabava decretando ali. E já os processos que eram depois do horário de almoço tinham decisões mais brandas, né? Então, claro, isso não é uma regra, mas com certeza isso vai influenciar. Eu vi também uma contabilização de uma pessoa falando de uma história de sutiã. Olha que caso. Que é basicamente isso. A mulher o dia inteiro estressada no trabalho e aí não sabia por quê. E aí começou a dar patada em todo mundo e tal. E aí, enfim. E o dia dela foi péssimo. Então ela começou com pequenas discussões em casa. Aí no trabalho respondeu um e-mail rápido, foi grossa. Aí outra pessoa também foi grossa. Quando chegou no final do dia, ela sentia que tinha algo que estava incomodando ela fisicamente, mas ela não sabia dizer o quê.
E aí ela chegou em casa e tirou a roupa, pra trocar de roupa. E aí, quando ela tirou, sentiu aquele alívio. E viu a marca na roupa dela do sutiã. Um simples sutiã apertando o corpo dela o dia inteiro, que quem é mulher sabe o quanto que às vezes se incomoda, e ela não percebeu, aquilo deixou ela estressada e fez com que ela descontasse em todo mundo. Então olha como uma coisa desse tamanho pode virar uma coisa desse tamanho. Então, em resumo, tenha atenção ao seu corpo, o que seu corpo quer dizer. Às vezes você não é estressado, às vezes falam que você é estressado, mas você não é estressado, você acostumou com esse personagem. Às vezes você só tá com sono, às vezes você não dormiu bem, às vezes você tá com sede, tá com fome. Quando você pensou, viu ali que você tá demorando para tomar decisão, que tá enrolado, que você não consegue evoluir, faz uma pausa, vai lá, o que eu tô sentindo? Autoconhecimento, não tem muito por onde fugir. E aí começa ali a se cuidar, você vai perceber que você vai ter uma mentalidade melhor, você vai lidar melhor com as decisões, porque elas vão ter, tá? Próximo tópico, procrastinação. Ele tem uma frase aqui no livro que ele fala assim, ó: a inércia também nos impede de fazer coisas difíceis. Quanto mais tempo evitamos aquela coisa árdua que sabemos que temos que fazer, mais complicada ela se torna. Evitar conflitos é confortável e fácil. Então, basicamente, a procrastinação. Às vezes a gente faz uma procrastinação ativa, né? Eu tenho algo difícil para fazer, e aí, ao invés de eu ficar sem fazer nada, eu dou uma desculpa e começo a fazer uma outra coisa mais fácil, para poder falar que eu tô fazendo alguma coisa. Não adianta. Se você procrastina algo difícil, quando você voltar naquela coisa, porque em algum momento você vai, aquilo vai ficar mais difícil ainda. Vou dar um exemplo. Você tá lá no seu trabalho, e aí alguém vai lá e passa uma tarefa para você, uma tarefa chata. Ah, tem que, não sei, vou dar um exemplo, tá? Tem que ligar para um cliente, e aí você sabe que o cliente vai xingar, enfim, mas é algo que tem que fazer. Aí você fala, eu vou fazer mais tarde, depois eu vejo. Aí você procrastinou, aí você vai fazer outra coisa mais fácil. O dia foi passando, você vai ficando mais cansado, e foi entrando mais tarefa, você foi fazendo. Aí chega no fim do dia, você fala, não vou ligar agora pra esse cara, tá de tarde, amanhã eu ligo. Aí você procrastinou de novo. Amanhã você vai ligar. Quando você chegar lá, você já vai ter duas tarefas, porque acumulou coisa do outro dia. Esse cliente provavelmente pode ser que seja mais difícil de tratar, porque você demorou um dia ali para dar um retorno para ele, então pode ser que ele vai te tratar de uma forma mais grosseira ainda. Você arrumou dois problemas. Então, assim, começa pelo difícil. Começa pelo difícil. Esses dias aqui em São Paulo tá fazendo um frio, que não dá vontade nem de lavar a mão. Cara, começa pela louça. Eu fiz isso esses dias. Tinha uma pia de louça para lavar, a água geladíssima, e aí eu falei, e agora eu faço o quê? Não, eu vou lavar a louça direto. Fui lá e meti a mão e coloquei uma música e fiz. Quando eu fui ver, eu acabei. E aí eu já tava com o corpo quente, porque eu tava mexendo ali, tava em movimento, eu comecei a fazer outra coisa. Quando acabou, e assim, em uma hora eu tinha arrumado a casa toda. E aí eu poderia ter ficado lá no celular, vendo, amanhã eu lavo, sabe? É clichê, mas assim, começa pelo difícil. Quando você faz algo difícil, você causa na sua mentalidade um reforço positivo, querendo dizer assim, olha, eu consegui. Se eu conseguir fazer isso, qualquer coisa mais simples para mim vai fazer diferença. Uma coisa que eu pratico, tá? Quando eu acordo de manhã para ir trabalhar, eu sempre começo fazendo atividade física. Depois, em outro momento, eu vou falar um pouco mais sobre esse outro meu lado, mas eu sempre começo meu dia acordando cedo e fazendo atividade física, porque eu sei que isso vai mudar a minha cabeça. Eu vou começar o dia já enfrentando o frio, enfrentando o sono e fazendo algo que eu sei que vai me fazer bem. E aí, quando eu vou trabalhar, eu já tô em uma outra pegada, eu já tô animada, eu já chego no trabalho querendo resolver as coisas, porque se eu já acordei, já fiz várias coisas, já suei, já fiz exercício, já fiz flexão, isso aqui é fichinha. Quando você começa a ter esse padrão de comportamento, você tem uma facilidade, então não é qualquer coisa que vai te abalar. Então, não procrastine, não deixa pra fazer as coisas porque é mais fácil. Essa coisa vai estar lá. E quanto mais tempo passa, mais difícil ela vai ser. O terceiro ponto é ambiente. Então, a frase que ele tem:
De maneira inconsciente, você adota os hábitos das pessoas com quem convive. E essas pessoas tornam mais fácil ou mais difícil para você a tarefa de progredir em direção ao que deseja alcançar. Quanto mais tempo você passa com as pessoas, maior a probabilidade de começar a pensar e agir como elas. Não tem jeito. Essa frase também é clichê, mas o ambiente ele vai dizer quem você é. Então, se você está num ambiente, por exemplo, de pessoas que correm, praticam corrida, muito provavelmente você vai passar a correr, porque você tá lá, as pessoas só falam disso, é um tênis, você viu a corrida, tal. Aí você vai querer fazer parte daquilo, então muito provavelmente você vai se interessar no assunto e é a grande chance de você passar também a correr. Quer dizer que você vai ser o melhor? Não, mas você já está inserido naquele ambiente. Você pode fazer parte de ambientes, por exemplo, de pessoas que gostam de beber. Se você anda com pessoas que gostam de ir no bar toda sexta-feira, a pessoa vai querer ir no bar, ela vai acabar indo. Imagina que ela tá numa rodinha e todo mundo vai. Aí só ela fala, eu não vou. Aí o pessoal, pô, mas você vai... vai ficar chato. Então a pessoa até pra se enturmar, ela vai acabar indo. Então isso se aplica pra tudo. Até sotaque. Sotaque é um exemplo bom. A pessoa vai lá e passa férias no estado X. A pessoa nasceu em São Paulo, aí ela passou férias em Minas. Se ela ficar um tempo considerável, há grandes chances de quando ela voltar, ela vai estar falando com um sotaque diferente. Não vai ser igual das pessoas de Minas, mas muito provavelmente o sotaque dela vai estar um pouquinho parecido. Então, se você quer ter bom resultado, sabendo que o ambiente determina o seu comportamento, se coloque em ambientes que você quer almejar. Então, se eu quero eu quero ter um corpo legal, eu quero me vestir bem, passe a andar com pessoas que fazem isso. Eu não tenho acesso a essas pessoas, como eu posso fazer? Hoje, a internet possibilita você acompanhar pessoas do outro lado do mundo. Antigamente era mais difícil. Então, hoje, se você não tem a possibilidade de andar com uma pessoa X, você tem a possibilidade de acompanhar ela por vídeo, por exemplo. Eu acompanho o vídeo do cara da academia, porque o cara me incentiva a treinar e tal. E aí você começa a acompanhar o vídeo dessa pessoa, aquilo vai te motivando. E aí você começa a falar a língua do cara, você começa a pesquisar assuntos relacionados a isso, você começa a interagir. E é natural que você vá conhecer outras pessoas que também gostem disso. Então, a gente tem que usar o ambiente com uma forma estratégica. Se eu já sei, já a partir do princípio que isso vai interferir sim na minha vida, eu vou me colocar de uma forma intencional em ambientes que vão me proporcionar essas mudanças. O contrário também serve. Se você tá num ambiente com pessoas que não progridem, que não trabalham, que não estudam, que não sei, a pessoa tá lá estagnada. Às vezes não tá fazendo nada errado, mas a pessoa tá estagnada. E você quer acelerar, você quer fazer outra coisa. Se você ficar nesse ambiente, você dificilmente vai mudar. Então, o que é difícil para mudar de ambiente é que normalmente, quando a gente está num ambiente mediano, você é o melhor da roda. Então, isso é bom pro seu ego. Você gosta de ser o melhor, de ser o cara melhor. Mas quando você se coloca num ambiente diferente que é melhor que você, é óbvio que você não vai ser o melhor. Vão ter pessoas melhores. Você provavelmente vai ser o pior daquele grupo, né? Igual o exemplo da corrida. Comecei a andar com pessoas que correm. Essas pessoas correm maratona de 20 quilômetros. Eu comecei a correr 5 quilômetros. Então, é óbvio que eu vou me sentir incomodada. Mas não veja isso como um incômodo. Isso tem que ser um incentivo. No sentido de, eu corro 5 quilômetros hoje, mas eu vou começar a correr 7. E aí essas pessoas me incentivam. Se essa pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. Ela não começou a correr ontem, né? Ela já tem uma trajetória. Então, quando você muda de ambiente, tem que tomar esse cuidado para essa comparação. Se você não tá com a mentalidade aberta, você pode se comparar negativamente e acabar não querendo participar e voltar para o ambiente ruim. Porque você lá é o melhor e tal. Mas cuidado com esses lugares em que você é o melhor. Então, você fica estagnado. Próximo e não menos importante é autorresponsabilidade. Também um assunto muito falado, mas por onde se começa não tem como fugir. E a frase que ele coloca no livro é assim:
responsabilizar-se pelo desenvolvimento de suas habilidades, manejar suas incapacidades e usar a razão para reger suas ações. Assim, autorresponsabilidade virou clichê, mas é um pouquinho mais profundo. Então, assim, as pessoas, elas buscam recompensa, basicamente, desde uma criança até um adulto. Então, tudo na sua vida, basicamente, é resultado seu. Isso pode ser bom ou ruim. Ah, sua vida tá legal? Parabéns, mérito seu. Sua vida tá ruim? Culpa sua. Ah, mas eu... Aí começa a desculpa. Ah, mas eu não tenho condição. Ah, mas eu não tenho isso. Ah, eu não tive oportunidade. E que tudo isso é verdade, não é mentira. Mas e o que você vai fazer com isso? Você vai ficar parado? Você vai contar uma história pra você, pros outros? Você vai fazer o quê? Quando você tem autorresponsabilidade, é você que resolve. E se é você que resolve, tá fácil. Imagina que as coisas estão na mão dos outros. Você não tem como controlar o que os outros fazem, mas você tem como controlar o que você faz. Então, exemplo que está mais relacionado à dieta, por exemplo. Eu controlo o que eu como. Tá na minha mão, tá no meu controle. Ninguém vai me obrigar a comer uma coisa errada. Quando eu coloco ali a camiseta da autorresponsabilidade, tá no meu controle. Eu não vou permitir que tal coisa aconteça. Eu não vou permitir que eu coma errado para agradar alguém ou que eu vá para um lugar e coma até passar mal. Eu não vou permitir, porque tá na minha mão. O resultado vai ser meu, vai ser do meu corpo. Quem vai sofrer as consequências, quem vai passar mal, depois sou eu. Assim, ninguém tá nem aí com o que você faz, com como você lida, ninguém tá nem aí. Essa é a realidade. Então você tem que ter a sua autorresponsabilidade para ter o controle da sua situação. E se ela tá ruim, é você que vai ter que correr atrás. Infelizmente, muitas pessoas esperam que venha ali alguém salvar a vida delas. E isso não vai acontecer com ninguém, tá? Ninguém vai te salvar, ninguém vai resolver seu problema. Ah, mas meu pai e minha mãe, nem pai e mãe. Por vezes o pai e a mãe, eles fazem... a gente tem que ajudar eles. Então, esquece que alguém vai... Ninguém vai. Você tem que se tornar uma pessoa boa o suficiente para você se ajudar. E quando você estiver bem, aí sim você vai ajudar outras pessoas. Mas não fique esperando que alguém faça por você. Ninguém vai fazer por você. As pessoas estão preocupadas com a vida delas, com os problemas delas. Quanto mais você se fazer de vítima, mais as pessoas vão ter dó de você. Ter dó é a pior coisa que alguém pode ter. Por mais que a sua situação seja ruim. Não quer dizer que ela seja uma mentira. Tem muita gente que já passou coisas terríveis, enfim, problema de saúde, problema financeiro, problema familiar, enfim. Não vou entrar nesse mérito. Não anula o fato do problema. A questão é o que você vai fazer com isso. E já pegando o gancho do próximo tópico, que ele diz: tornar um futuro mais fácil para você. Então ele fala aqui, né? Uma pergunta eficaz a se fazer antes de agir é: essa ação tornará o futuro mais fácil ou mais difícil? Essa pergunta surpreendentemente simples ajuda a mudar sua perspectiva sobre a situação e evita piorar as coisas. Vamos à prática. Colocar as coisas em perspectiva. O que isso quer dizer? Eu fazer isso aqui, pensando a longo prazo, isso vai me ajudar ou não? Ou pensando a curto prazo. Vou dar um exemplo curto prazo. Eu preparar minha comida, minha marmita, agora à noite, vai facilitar a minha vida amanhã cedo, quando eu estiver indo trabalhar? Porque amanhã cedo eu tenho hora para sair. Eu tenho que sair correndo, eu tenho tempo para pegar ônibus, eu tenho tempo para chegar no trabalho. Se eu deixar para fazer minha comida, minha marmita amanhã cedo, muito provavelmente eu não vou fazer. Eu vou comer na rua e vou sair. Vou chegar no trabalho, vou me comer coisas que eu não tá na minha dieta, coisa que eu não deveria comer. Ou seja, eu dificultei. Se eu tivesse feito o planejamento antes e tivesse feito a minha comida um dia antes, no outro dia já ia estar pronta, eu já ia conseguir pegar a minha refeição, coloca na marmita, não vai ter trabalho nenhum. Quando chegar na minha hora do almoço, a minha Carol do futuro agradece a minha Carol do passado de ter feito a minha comida. A mesma coisa, lavar a louça. Eu lavei a louça agora. A minha Carol do futuro agradece quando ela acordar no outro dia com a pia limpa, porque a louça tá limpa. Graças à minha Carol do passado que foi lá e tomou a frente e fez. Então isso é um exemplo de uma situação
do dia a dia. Vamos a coisas mais importantes. Por exemplo, uma situação a longo prazo. Vou dar um exemplo da minha vida pessoal, tá? Situação a longo prazo. Eu tô fazendo um curso, uma pós-graduação específica na minha área. Cara, é chato. Tem dia que eu não quero fazer. Tem dia que eu quero chegar em casa e eu quero dormir, eu não quero fazer nada. Porque o assunto é maçante, o assunto é muito técnico e eu tô cansada, minha cabeça já chegou cansada e o tempo é apertado. Mas aí eu coloco em perspectiva. Eu já entendi que eu fazer essa pós, fazer esse curso, lá na frente, ele vai ser um diferencial na minha carreira profissional. Porque poucas pessoas na minha área têm esse curso. Justamente porque é chato. Então, assim, se eu me propor a fazer, me obrigar a fazer, ele vai tornar o meu futuro mais fácil. Por quê? Tá difícil agora, mas lá na frente, quando eu acabar, eu vou ter um diferencial de mercado, eu vou ter repertório, eu vou ter um curso que me profissionalizou e me deu um direcionamento. Isso vai me proporcionar empregos melhores, salários melhores e tornou o meu futuro mais fácil. Exemplo de longo prazo. Dieta, exercício, mesma coisa. Eu tô fazendo algo difícil agora, mas que lá na frente aquilo, eu vou me agradecer por ter feito aquilo por mim. Às vezes, as pessoas fazem isso muito para os outros. Passe a fazer para você o que você faz para os outros. Você cuida muito bem dos outros. Por que você não vai cuidar de você? O seu foco tem que ser tornar a sua vida o mais fácil possível. Quando você deixa tudo planejado, tudo organizado, tudo assim, tá, gente? Não é um robô, mas quando você busca ali priorizar aquilo que é importante e que você sabe que vai te fazer bem, isso é um diferencial. Você vai ter o seu futuro ali, a sua pessoa do futuro vai te agradecer pela sua eu do passado de ter feito aquilo. O último tópico, para não deixar o vídeo muito extenso, ele fala sobre modelagem e vontade de aprender. O termo modelagem, ele é um termo muito usado aí por mentores, enfim, que basicamente modelar é copiar alguém. Então você identifica ali o comportamento de alguém, ou de algo, de um processo, enfim, e você replica adaptado a você. Então, quando você tem, aliado a tudo que eu falei, né? Então, ambiente, o seu autoconhecimento fisiológico ali para você ver como você se sente, não procrastinar, começar pelo mais difícil, tudo, cada tijolinho desse, ele vai te dando um repertório e você vai vendo resultado. E você vai ficando cada vez mais autoconfiante, você se torna referência nas coisas. As pessoas buscam você para tomar decisões. Só que você não sabe tudo. Você precisa aprender. E como eu vou aprender? Não é tudo que você aprende lendo um livro, apesar de ser uma boa forma de aprender. Não é tudo que você aprende fazendo um curso. Você vai aprender partes, mas outras vai ser no dia a dia. Quando você tem uma mentalidade de aprender, você tá toda hora com uma anteninha ligada, prestando atenção em quem é que tá dando certo. Outro exemplo, tá? Se você faz o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que a maioria faz. Quando você chega no ambiente e você logo identifica quem são as pessoas, quem é a pessoa que se destaca naquilo, quem é a pessoa que você já fala, não, essa pessoa aqui não é boa. Essa pessoa, ela faz ali mais ou menos. Não, aquele cara é referência. Eu quero ser aquele cara. Eu quero ser a pessoa referência. O que essa pessoa faz? E aí entra a modelagem. Como ela se comporta? Vou dar um exemplo do trabalho, porque, né? A pessoa chega, tá o horário, então ela começa ali o dia dela anotando ali as pendências e tal. Ela começa falando com o prestador. Enfim, então eu já vi que isso dá certo. Vou copiar. Mas copiar é errado. Não é não. A gente tem que copiar quem faz certo. A gente tem que copiar quem tá errado. Tem que copiar quem tem bom resultado. Tal pessoa tem um corpo legal. O que essa pessoa faz? E não tenha vergonha de perguntar. As pessoas, elas gostam de... A pessoa que faz, que pratica, ou a pessoa que é especialista no assunto, não tem nada que ela mais adore do que falar naquilo que ela é boa. Então, quando você vê alguém bom, pergunta como que você faz isso? Por que você faz assim?
E a pessoa, 99% das vezes, ela vai falar, ela não vai se sentir mal, ela vai querer contar mesmo. Uma ou outra que pode se sentir ali, enfim, né? Sentir que você tá querendo copiar ela, mas na maioria das vezes não. Principalmente quando é verdadeiro. Então, pergunte no trabalho, pergunte para quem é bom, como que você faz isso? Você pode me ensinar? O que é que você viu que eu não vi? Ah, como que você se organiza? Pô, fulano, que legal, você tem um corpo legal. O que é que você faz? Ah, eu faço minha marmita antes de trabalhar. Ah, eu faço academia de 3 vezes por semana. Coisas, enfim, exemplos que eu já falei. Mas quando você tem uma mentalidade de aprendizado, parece que vira uma chave. Porque se você acha que você é bom em tudo, que você sabe tudo, desculpa, não vai dar certo. Porque não sabe, ninguém sabe tudo, ninguém sabe tudo. Você vai estar em constante aprendizado. Então, se você se coloca nesse papel de coração ensinável, que o pessoal fala, o Joel, o Jota fala, né? Tem o coração ensinável. Isso é verdade. As pessoas vão te ver com outros olhos, você tem que estar sempre procurando algo de bom e copiar aquilo. Quando você deixa de lado o ego de, eu sou melhor, eu vou me rebaixar se eu fizer. Não, não vai não. As pessoas vão te ver cada vez melhor e você tem que se preocupar com você. Você tem que se preocupar com os outros. Tem que se preocupar com o seu desenvolvimento e como você se coloca, como você se posiciona. Modelagem nada mais é isso. E você vai adaptar para a sua realidade. Não é que você vai copiar o jeito de falar, o jeito de vestir. Não, também não é isso. A ideia não é essa. Mas você vai copiar aquilo que é de bom e vai adaptar a você, na sua essência, para aquilo também não ficar falso. Todos esses, eu falei 6 tópicos, né? Todos esses 6 tópicos estão aqui no livro. Inclusive, esse livro, como eu falei, eu li pelo Kindle. Eu descobri uma funcionalidade no Kindle recentemente. Esse Kindle tem uns 4 anos, acho que ele nem fabrica mais. E tem uma função que, se você selecionar as notas, você consegue grifar, né? E aí, quando você conclui o livro, ele dá a opção de exportar isso num PDF. Então, em vez de você abrir o livro, eu vou ler tudo de novo. Não, eu quero ler só o que eu grifei. Você consegue exportar em PDF para o seu e-mail e ele vai com só o que você grifou. Você dá uma resumida, é bem legal. Então, comprem esse livro, é muito bom. Ele tem muito mais conteúdo do que eu falei, tá? Eu não gostaria de ler o livro para vocês, mas que vocês comprassem e lessem, mas aplicar isso. Fiz um resumo ali do que eu me identifiquei mais, do que eu pratico, do que eu passei a praticar e que eu percebi diferença, tá? E acompanhe aí o trabalho do Shane Parrish. E a Cris Junqueira, inclusive, fez um vídeo com ele, entrevistando ele. E ele faz algo também nessa linha de entrevistar pessoas os melhores do mundo, né? Os melhores empresários. E a ideia dele é identificar o que cada pessoa faz de bom, que é a modelagem. Então, pesquisem na internet e vejam o vídeo dele, enfim. E depois eu vou trazer outros assuntos de outros livros que eu tô lendo, que eu ainda não acabei, mas todos nessa linha sobre desenvolvimento pessoal, sobre alimentação, sobre dieta, sobre treino e coisas que eu pratico na minha vida e que eu realmente acredito. E é isso, se você gostou, curte o vídeo e se quiser compartilhar com alguém, fique à vontade. E se quiser comentar também, fiquem à vontade. Até mais!